E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós iremos discutir sobre, eu acho que uma das coisas mais importantes da matemática, que é a igualdade, as igualdades. Esse sinalzinho de igual que a gente conhece das equações e das igualdades em geral. Então é isso, se você tava com saudade dos vídeos eu explicando algum assunto, já deixa o like para ajudar, se inscreve no canal. Hoje eu não tô na minha luzinha, eu tô numa luza diferente aqui de estratégia, mas não tem problema. A gente vai entender tudo do cabo ao rabo. Então vamos lá, vamos entender agora o que é uma igualdade. Eu vou colocar aqui uma igualdade como exemplo pra gente analisá-la. Vamos lá, vou botar aqui ó, que 3 é igual a 3. 3 é igual a 3. Isso é uma igualdade, o que nos mostra porque a gente tem um símbolo aqui de igualdade. O igual é o nosso símbolo da igualdade. Esse símbolo está falando pra gente que esse número, o 3, ele é igual a esse número. O 3 também. Nada de muito especial, a gente já sabe que 3 é igual a 3. Legal. A gente tem um outro símbolo na matemática que eu só vou comentar só pra gente entender melhor. Tem um símbolo que chama desigualdade, né? Que seria isso daqui, ó. A gente bota, por exemplo, 3 e 4. 3 é igual a 4? Não. Então a gente não pode fazer isso daqui, a gente não pode colocar um igual. A gente tem que cortar aqui. Isso fica falando que é desigual. 3 é diferente de 4. Então a gente tem o símbolo da igualdade e tem um símbolo da desigualdade. Então, por exemplo, o que eu fiz dessa igualdade para passar para essa desigualdade aqui? Eu somei 1 desse lado da igualdade, né? Desse lado aqui, eu somei 1, ó. Somei 1 aqui, certo? Somei 1 porque ficou 4 desse lado, é igual a 3. Só que como não é, 4 não é igual a 3, isso parou de ser uma igualdade e virou uma desigualdade. Só que agora vem o pulo do gato, o que faz uma igualdade ser tão bonita, o que a profundidade de uma igualdade está nesse momento. Como é que eu faço para essa igualdade, que deixou de ser igualdade, virou uma desigualdade? Porque eu somei 1 de um lado dela, como eu faço para ela continuar sendo uma igualdade? Então, eu tenho aqui 3 igual a 3, certo? Só vou escrever de novo que aqui ficou meio bagunçado. Eu tenho aqui, né, que 3 é igual a 3. Se eu somar 1 desse lado, então vou ter que 4 agora é igual a 3. Se eu somar 1 desse lado, eu vou ter que 4 é igual a 3, certo? 4 é igual a 3, isso não é mais uma igualdade, porque 4 não é igual a 3. Como é que eu faço para isso ser uma igualdade? Eu tenho que somar 1 do outro lado também. Entendeu o que eu acabei de fazer? Se você tem uma igualdade e você fizer uma coisa de um lado da igualdade, você tem que necessariamente fazer do outro lado. Por quê? Porque se você não fizer, isso vai deixar de ser uma igualdade. Como assim? Como assim? Vamos lá. Se eu tenho 3 é igual a 3, se eu somo 1 na direita, vai ficar que 4 é igual a 3. Só que isso é mentira. Para ser uma igualdade, para isso ser igual a isso, eu tenho que somar 1 do outro lado também. Agora eu tenho que 4 é igual a 4. Isso se verifica? Se verifica. Então aqui a gente tem uma igualdade. Então qual é a coisa máxima que você tem que saber? Igualdade. O que está de um lado do sinal de igual é igual ao que está do outro lado. Se eu faço uma coisa de um lado, eu tenho que fazer do outro também. Porque isso vai, se eu não fizer, vai ser desigual. Por exemplo, se eu tenho aqui, não sei, eu tenho um chapéu. Eu tenho um chapéu aqui, tenho um chapéu aqui, certo? Tenho um chapéu e falo que ele é igual a outro chapéu, comprei na mesma loja, eles são idênticos. Se eu pinto esse chapéu aqui de laranja, agora ele não é mais igual ao outro chapéu. Mas ele vai ser se eu pintar esse de laranja também. Entende? Então, as coisas, se a gente tem uma igualdade, uma coisa é igual a outra. Se você mudar um lado da igualdade, você necessariamente tem que mudar o outro. Porque senão não vai mais se tratar de uma igualdade, vai se tratar de uma desigualdade. Isso é o feeling. Quando você entende isso de forma profunda, assim você dá um passo imenso na matemática. Por quê? Porque toda manipulação de equações do primeiro grau, você só vai mexer com esse raciocínio de mexer com uma igualdade. As coisas que você faz de um lado e do outro da equação, as coisas que você faz de um lado da equação, você tem que fazer do outro. Quando você vai mexer com equações de segundo grau, se você tiver esse conhecimento, fica muito mais simples de você fazer. Agora, eu vou dar uma avançada para você ver o quão profunda é essa relação aqui. A gente saber que o que você faz de um lado, você pode fazer do outro. Por exemplo, se você tem aqui x ao quadrado, vou dar um exemplo aqui, ó. X ao quadrado é igual a 4, por exemplo, a 4. Vamos lá, x ao quadrado é igual a 4. O que eu posso fazer? Se eu fizer uma coisa de um lado, eu tenho que fazer do outro. Por quê? Porque aqui a gente tem uma igualdade, certo? Isso daqui é igual a isso daqui. Se eu fizer uma coisa de um lado, eu tenho que fazer do outro. Por exemplo, se eu somar 1 aqui, eu vou ter 5. Só que x ao quadrado não é igual a 5. Eu tenho que somar 1 aqui também, certo? Então tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Como é que eu posso resolver essa equação de segundo grau aqui? Eu posso fazer uma coisa de um lado e fazer a mesma coisa do outro. O que eu vou fazer então? Eu posso botar uma raiz quadrada aqui, ó, raiz quadrada. E posso colocar, devo colocar uma raiz quadrada aqui. Por quê? Se eu coloquei uma raiz quadrada desse lado, eu tenho que colocar do outro. Se x ao quadrado é igual a 4, a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a raiz quadrada de 4, certo? Isso daqui que está aqui dentro
é igual a isso daqui que tá aqui dentro. Então, se eu botar uma raiz do lado de fora desse, eu tenho que botar uma raiz do lado de fora desse. Aí você conseguiria resolver essa equaçãozinha aqui também, tudo bem? O resultado aqui seria que o x é igual a mais ou menos 2, certo? Mais ou menos 2, porque tanto 2 quanto o menos 2 são soluções dessa equação. Mas aqui não interessa muito pra gente. Por quê? Porque o que a gente quer ver agora é como é que a gente trabalha com uma igualdade. Vamos pegar uma equação de primeiro grau só para ficar mais palpável. Vamos lá. Equação de primeiro grau aqui. 3x mais 5 é igual a 2. Talvez na escola você tenha aprendido a fazer o quê? Esse 5 aqui passa subtraindo para o outro lado, esse 3 aqui passa dividindo. Tudo bem, você pode fazer isso? Pode. Mas você não entendeu a profundidade do conhecimento que está sendo aplicado aqui. O que a gente está fazendo? Pô, a gente tem uma igualdade, certo? Eu quero isolar esse x, né? Então o que eu vou fazer? Como eu tenho uma igualdade, eu vou isolar esse x, eu vou usar de coisas que eu tenho de forma inteligente para conseguir isolar esse x. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou subtrair 5 desse lado. Vou subtrair 5 desse lado aqui. Só que isso aqui é uma igualdade. Se eu subtrair os 5 de um lado, eu tenho que subtrair 5 do outro lado também, certo? Tenho que subtrair, somei aqui menos 5, subtrair 5 dos dois lados. O que eu vou ter aqui então? Vou colocar aqui embaixo, ó. O que eu vou ter aqui então? Eu vou ter, ó, menos 5 com 5, certo? Menos 5 com 5 morre. Aqui vai ficar menos 5 com 2. Eu tenho menos 3. Então eu vou ter aqui 3x é igual a menos 3, tudo bem? Legal. E o que eu posso fazer aqui agora? Eu posso fazer o quê? Se eu tenho aqui, eu quero isolar esse x, né? Então eu vou fazer a mesma coisa dos dois lados da igualdade. É uma igualdade. O que eu fizer de um lado, eu tenho que necessariamente fazer do outro. Eu posso dividir esse lado aqui por 3, certo? Eu quero que fique só o x, divido aqui por 3. Só que como é uma igualdade, eu tenho que dividir os dois lados da equação por 3. Tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui que x, certo? 3x dividido por 3 é x, é igual a menos 3 dividido por 3, é igual a menos 1. Então, menos 1 é a solução dessa nossa equação. Se você jogar menos 1 aqui, você vai ver que isso daqui vai ser verdadeiro, certo? Ó, menos 1 vezes 3 dá menos 3, com 5 vai dar 2, que é o que a gente tinha aqui. Então, essa é a solução da equação. Você viu que decorar, passa subtraindo, passa somando, passa dividindo, isso é só uma decoreba. Mas entender a profundidade desse raciocínio é essencial, porque aí você vai ter uma autonomia gigante na hora de mexer com os números. Por exemplo, se você tiver aqui, sei lá, eu vou botar qualquer coisa aqui, mas só para você entender. Se você tiver aqui que x mais 1 é igual a 2, você pode meter um logaritmo dos dois lados? Você fala assim, Nicolas, logaritmo é logaritmo. Vou pegar e meter um log aqui, ó, log, e meter um log aqui também. Você pode meter um log aqui? Lógico que pode. Se isso que está aqui dentro é igual a isso daqui, o log desse negócio aqui vai ser igual ao log desse negócio aqui. Então, se você tem uma igualdade, tudo que você fizer de um lado, você necessariamente tem que fazer do outro. Por quê? Porque uma igualdade, se você faz uma coisa do lado, você tem que fazer do outro. Porque se você não fizer, vai deixar de ser uma igualdade. Agora, antes de acabar o vídeo, eu quero te fazer uma pergunta para ver se você entendeu a profundidade da ideia desenvolvida nesse vídeo. Vamos lá, a gente tem aí a mesma equação que a gente resolveu agora há pouco. Eu quero te fazer a seguinte pergunta. Quando a gente está lá na escola, a gente aprende que quando a gente tem um número multiplicando x, a gente pode passar ele dividindo para o outro lado da equação. Então a pergunta é a seguinte, você pode passar esse 3 que multiplica o x dividindo para o outro lado? Ou seja, ficar aí nessa equação x mais 5 igual a 2/3, você pode fazer essa operação? Lembre-se, para saber a resposta, você só tem que pensar no que a gente desenvolveu nesse vídeo, que se você fizer uma coisa de um lado da equação, você tem que fazer também do outro lado. Analise a situação e vê se essa operação é possível ou não. E me responda aí nos comentários, porque no comentário fixado eu vou estar respondendo a pergunta e tirando as dúvidas de vocês. Tamo junto e responde aí pra ver se aprendeu. Então esse foi o vídeo. Se ele te ajudou, se agora você entendeu a profundidade do raciocínio por trás de uma igualdade, deixa o like aí pra ajudar, se inscreve no canal e também fica aí porque vai ter vídeo aqui no canal demonstrando a equação de Bhaskara, equação quadrática. Como vocês vão ver, uma equação de segundo grau é pela fórmula de Bhaskara. Eu vou demonstrar ela só com esse raciocínio aqui, fazendo a mesma coisa dos dois lados de uma equação. É isso, valeu, falou, fui!